Vamos lá, meus caros, dando continuidade aí, as transformações sociais no Nordeste do Norte. Eu havia mencionado a vocês falando ali apenas de questões de prosperidade ali do Nordeste. Realmente ali o Nordeste, região do Recôncavo Baiano e ali Pernambuco, que já era uma situação próspera, tem situações extremamente vantajosas economicamente, né? Porém, aí eu tenho que dar continuidade dessa minha abordagem com vocês, dado a essa transformação social. Então você sabe que existe um número enorme de negros entrando no Brasil, e esses negros estão localizados na região Nordeste, principalmente em Pernambuco e no Recôncavo Baiano, e nós tivemos agora a expansão das reduções jesuíticas, tão comentado em vídeos anteriores. Aonde que as reduções vão se expandir? Elas vão ter a sua expansão principalmente na região norte. Em que momento, galera? Presta atenção, na entrada aí dos rios que vão estar aí localizados na região norte, principalmente o rio Amazonas. A partir do rio Amazonas indo para o interior, as reduções jesuíticas foram se posicionando no caminho ali próximo ao leito do rio Amazonas. E isso vai dar condições para elas também se interiorizar. Nós temos também a entrada ali pela região do Pará, aí já também na região norte, e no Nordeste também não se deu única e exclusivamente por uma situação por terra, em área expandida, como é o caso de Pernambuco, né? Que era aqui uma situação extremamente facilitada, e de algumas outras regiões também, como a Paraíba e tal, você poderia fazer por terra. Mas regiões também como ali no Nordeste, São Luís do Maranhão, também São Luís, que é fundado em 1612, mas começa a ter a chegada ali, descendo para o rio que passa do lado de São Luís. Você teve ali também situações em outras regiões do Nordeste. Então é muito utilizada essa figura dos rios para descer para o interior. É assim que vai ocorrer a expansão dos padres jesuítas na região norte e nordeste. Eles conseguiram expandir na região centro-sul? Não. Por que não conseguiram expandir na região centro-sul? Por um detalhe em especial, região pobre, e ali praticamente os latifundiários ignoraram a questão da igreja e continuaram a perseguição ali dos índios. É nesse contexto todo que eu já quero abordar aqui na região centro-sul, inclusive já no século XVI, surge a figura de um indivíduo extremamente importante aqui na região de São Paulo. Que indivíduo que é esse daqui? O bandeirante. Nasce uma profissão de um indivíduo que é especialista em invadir ali tribos indígenas e capturar os índios e levar para as fazendas na região centro-sul para atuarem no plantio de cana-de-açúcar e de outras atividades também. Então, esse ponto é fundamental. O bandeirante já é destaque. Inclusive, eu gostaria que você, meu caro aluno, anotasse uma situação. Nós tivemos a chegada de um volume muito grande de espanhóis na cidade de São Paulo. E os espanhóis ali viram uma oportunidade muito grande com os bandeirantes. E olha só que coisa interessante. Os espanhóis contratavam os bandeirantes para capturar os índios na região centro-sul. Dessa forma, agora, eles têm autorização para expandir as atuações dos bandeirantes para o interior do país. E nesse ponto aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Nessa contratação que existia, muitas vezes eles capturavam os índios aqui na região. Esses índios eram levados até o porto de São Vicente. Em São Vicente, eram embarcados em navios espanhóis
e dando a entrada para atuarem como escravos aonde? No Porto de Buenos Aires. Essa já era uma situação ali que passa a ocorrer a partir da União Ibérica, porque não se poderia escravizar os índios na América Espanhola. Porém, qual que é o argumento que eu utilizo ali com a coroa espanhola? Olha, esses escravos, e com os padres jesuítas ali, esses índios, esses escravos, eles são aimorés. E eu estou utilizando aquilo que é permitido. Porque se você for lembrar, a única autorização que foi dada para escravizar foram os índios aimorés, que eram extremamente violentos. Os outros não. Porém, os espanhóis utilizam desse mecanismo através dos bandeirantes para pegar tudo quanto é índio, e ali quando chegava a fiscalização no Porto de Buenos Aires, é aimoré. Dá para entender agora como que estão ficando as relações, inclusive aí já abordando o Centro-Sul também em meio a isso. Com relação ao norte do país, as atividades econômicas ficaram como ali? Bom, em primeiro lugar, nós temos aí a formação das reduções jesuíticas. Em segundo lugar, um fato extremamente importante são as drogas do sertão. E agora, com a atuação fortíssima dos padres jesuítas na região. Os padres jesuítas agora, com relação às drogas do sertão, a extração, sendo levadas e negociadas para a Europa, passa a ser uma enormidade. O volume de negociação é muito grande na mão dos padres jesuítas. Mas professor, eles tinham uma autonomia para fazer isso? Sim, eles tinham autonomia de gestão. Lembra que eu havia comentado isso com vocês em vídeos atrás. Isso vai dar uma condição de crescimento econômico para as reduções jesuíticas. Algumas delas tornando-se ali muito mais ricas que algumas regiões do Nordeste. Isso nem se comparava à riqueza de algumas reduções jesuíticas, com a atuação que é tão forte que vai ser ali, inclusive de exército e tal, protegendo essa galera toda e arrecadando imposto que não ia para a Espanha, mas para a Santa Sé. Então, muito maior do que ali, muito mais regiões do Centro-Sul. Essas reduções são extremamente prósperas economicamente. É uma coisa fantástica aqui e se tornam mecanismos extremamente importantes para a economia. Então, mais um ponto aqui abordado. Falei para vocês das reduções na região norte, falei para vocês da atuação dos bandeirantes e complementei ali com as questões do Nordeste. Essa primeira parte fechada. Vamos para o restante agora, galera.